venho tratar aqui, senhor presidente, de um tema político, mas eu venho cobrar ações das empresas responsáveis pelo controle do tráfego aéreo, para que a gente possa ter um tratamento decente das empresas que fazem o transporte aéreo brasileiro. Nós que vivemos no Nordeste, que moramos no Nordeste, tanto eu quanto Vossa Excelência, bem sabemos como está o tráfego aéreo dos nossos estados. Por várias vezes, eu tive a oportunidade de ouvir daqui diversos senadores se manifestando e tecendo considerações a respeito da fragilidade da malha aérea brasileira. São muitos problemas, mas se destaca a precariedade com que são tratadas certas regiões do país, especialmente o Norte e o Nordeste. Muitas capitais dessas regiões têm pouca ligação direta com Brasília, fazendo-se necessário um número interminável de conexões. Vou dar um exemplo. Em determinados momentos, por exemplo, nós podemos sair daqui, de Brasília, 5 horas da tarde. E eu vou chegar em Maceió, que deveria chegar às 19 horas, eu vou chegar em Maceió lá para as 1, 2 horas da madrugada do dia seguinte. Por quê? Porque as regras estabelecidas pelas empresas têm horário para o passageiro, mas não tem horário para que eles cumpram fielmente a trajetória. Então, senhor presidente, infelizmente, a crise econômica, porque tudo é crise econômica, a crise econômica agravou a situação. Mas eu confesso, quantas e quantas vezes nós chegamos nos aeroportos e são filas intermináveis. Quantas e quantas vezes nós chegamos nos aviões, ao embarcarmos, e o avião está lotado. Em muitas e muitas oportunidades, criando até aquele overbooking. Além da capacidade de transporte da aeronave. Tá bem, senhor presidente? Então, todas as regras que, infelizmente, acontecem, elas sempre em desfavor do usuário, daquele que vai utilizar o transporte aéreo para as suas viagens de negócios, de lazer e atividade que nós exercitamos fora dos nossos estados de origem. A minha cidade de Maceió, lamentavelmente, é uma das capitais mais afetadas. Em outros tempos, havia opções de voos nos 3 turnos. O que é que eles fizeram agora? Nós tínhamos, nobres presidente Pimentel, um voo que saía 6 horas da manhã, chegando em Brasília 8h30, 8h30, 8 e alguma coisa. A pessoa que chegava, tratava dos seus negócios e tinha tempo suficiente para retornar amanhã, no mesmo dia,
Por quê? Porque havia um voo de volta, Brasília-Maceió, às 19 horas e às 22 horas. Tempo suficiente para que o passageiro pudesse tratar dos assuntos de Brasília. Porque, normalmente, quem vem a Brasília, ou os parlamentares, porque são obrigados a viver aqui, ou muitas e muitas pessoas, empresários e outras pessoas que vêm aqui para tratar de assuntos, advogados, junto aos tribunais superiores, junto aos ministérios, a empresas, tratar de negócios. Pois bem, e, infelizmente, hoje, o que é que está acontecendo? Eu saio de Maceió. Se eu tiver amanhã um horário para tratar de um negócio aqui, uma audiência, ou ir ao ministério, ou ir nos tribunais, um advogado, por exemplo, 10 horas ou 11 horas, eu vou dormir de novo, eu durmo hoje, ao chegar aqui, para amanhã, e durmo amanhã para viajar no outro dia. Então, o que é que acontece hoje? Como é que eles estabeleceram os horários? E o que eu acho mais interessante não é nada, é que a ANAC, que é a responsável, a agência reguladora dos tráficos aéreos, ela concorda com isso. Hoje, por exemplo, os voos, eu tinha um voo saindo de Maceió logo cedo da manhã, tinha outro saindo meio-dia, tinha outro saindo à tarde e até à noite. Hoje não, hoje eu tenho um voo que sai às 15h25, o outro voo da outra empresa sai às 15h35, 10 minutos de uma para a outra, e o terceiro voo sai às 17 horas. Quer dizer, os voos de retorno para Maceió, aqui de Brasília para Maceió, é no primeiro horário. E os voos de Maceió para Brasília é no segundo horário. Veja que coisa fantasiosa. Mas sabe por que é isso? Porque o usuário não merece respeito das empresas. E a ANAC também não nos considera desse jeito. Os estados do Sul e Sudeste têm uma programação diferente. Uma programação diferente. Mas nós lá, Norte e Nordeste, sempre somos tratados com esse tipo de comportamento, senhor presidente. Pois bem, há uma consequência enorme, transtornos, porque as passagens são caras, a hospedagem de Brasília também é muito cara, a alimentação em Brasília é caríssima, e a pessoa, muitas e muitas vezes, se priva de vir a tratar de determinados assuntos de interesse da família ou de uma pequena empresa por conta dos gastos. O que é que nós estamos pedindo? O que é que nós estamos reivindicando? É uma flexibilização no horário. Nesse horário, nós temos aqui no Brasil 4 empresas aéreas: Gol, Latam, Avianca e Azul. Gol, repito, Gol, Latam, Avianca e Azul. E essas empresas, se quiser viajar, eu tenho que ir para pegar a Azul daqui para Campinas. De Campinas, faço uma outra conexão em Belo Horizonte. Se brincar em Salvador, para chegar em Maceió. Quer dizer, então, dando como exemplo a minha cidade, o meu estado, que Alagoas,
se tornou um destino turístico importante. Turismo de lazer. Muitas e muitas vezes, os equipamentos públicos que nós temos lá poderia até, presidente, receber centenas de milhares de pessoas para congressos nacionais e internacionais, congressos de serviço. Mas, infelizmente, a capacidade de transporte nas linhas aéreas, elas são incapazes de fazer com que nós possamos ter crescimento no nosso turismo, que é a base maior hoje. O meu estado vive muito do turismo, como o estado de Vossa Excelência também, apesar de que o estado de Vossa Excelência é mais desenvolvido e maior do que o nosso. Nós tínhamos no passado, a base econômica do meu estado era pautada sobre a produção de açúcar e álcool. Praticamente toda a zona da mata do meu estado era coberta de cana-de-açúcar. Mas, infelizmente, o próprio governo se notabilizou para inviabilizar esse setor. Haja visto que nós temos hoje, em função até do decréscimo da produção, mas nós produzimos o suficiente para o abastecimento do mercado interno. Sudeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Mas nós falamos que, recentemente, tivemos 2 ou 3 reuniões no Ministério da Agricultura para toda a representação da indústria canavieira do Sul e Sudeste, do Sul, Sudeste e do Nordeste, para viabilizar ou fazer com que pudesse se taxar o álcool que vem, o etanol que vem dos Estados Unidos, produção de milho, que chega aqui com a taxa zero, e nós, para poder vendermos, pagamos 17% de imposto. Quer dizer, é um desencontro. É por isso, nobre presidente, que nós estamos cada dia aumentando o desemprego, porque nós estamos empregando quem está lá nos Estados Unidos, quem está em Cuba, quem está na China, em detrimento do emprego local do Brasil, por conta dessa política incompreensível. Eu não sou economista, mas não precisa ser-lo, para que você possa compreender essas dificuldades. Então, o que é que acontece? Ainda hoje, a Camex não tomou nenhuma providência, continua a taxa zero de importação de álcool dos Estados Unidos para o Brasil. E as nossas usinas quebradas, o desemprego. Nós tínhamos lá no meu estado cerca de 42 fábricas de produção de açúcar e álcool. Hoje estão reduzidas a 10 ou 15, e assim mesmo passando por dificuldades terríveis, infelizmente, por conta da política adotada pelo meu país com relação a essa atividade empresarial. Pois é, senhor presidente. Então, eu gostaria muito daqui fazer um apelo. Já fizemos ver das dificuldades, da pouca atenção, da desconsideração das empresas que alegam dificuldades, mas somente os aviões carregam passageiro. E as passagens brasileiras não são baratas. Não são baratas. Quantas e quantas vezes a gente pega um avião aqui para ir para Maceió, e você paga uma passagem mais cara do que você sair daqui, vamos dizer, para Miami. E a coisa vamos dizer assim, é triste fazermos esse tipo de comentário. Então, eu gostaria de fazer um apelo daqui, na tribuna do Senado Federal, para que a ANAC, se é que ela tem competência, que eu acho que tem, para entrar nesse entendimento com as empresas. Se ela não tem, diga que não tem, porque nós, senadores do Nordeste, pedir um encontro com a área comercial
destas empresas de transportes aéreos, que faz o transporte nosso para o Nordeste, e encontrarmos um caminho, pelo menos para que as mesmas aeronaves mudem os horários. Por que um horário um em cima do outro? 10 minutos, a diferença de um para o outro, de uma companhia para a outra. Se fosse 10 minutos da Latam, que ela tivesse um voo às 15h25, às 15h35 ou 15h40, outro voo da Latam, e às 17 horas outro voo da Latam, tudo bem. Mas não, a Latam, a antiga TAM, hoje a Latam, a Gol, a Avianca e a Azul. 4 empresas diferentes, mas horário um em cima do outro. E o passageiro, na verdade, fica cada dia mais dispendioso para que você possa tratar dos assuntos que diz respeito às suas empresas, os seus negócios e as suas atividades diuturnas. Senhor presidente, é esse o clima que nós estamos vivendo. Mas quando se trata desse assunto, é a área econômica, é a economia. Espera aí, como economia, se todo mundo que viaja paga, e paga uma passagem cara? É a mesma coisa, senhor presidente, de o senhor distribui energia e a empresa quebra. Aí, você vende, só você pode vender energia e a empresa quebra. Há muitas vezes o cara quebrou porque houve interferência do governo para controlar a tarifa. Eu confesso que quando eu recebo o recibo de pagamento de energia no meu consumo da minha casa, eu fico assustado, porque não é exatamente a empresa distribuidora que faz o acréscimo do valor, é o imposto que se cobra em cada estado. É o imposto que incide em cima do consumo de energia. E assim sucessivamente. Por essa razão, eu repito, senhor presidente, para encerrar a minha manifestação, no que diz respeito, na noite de hoje, eu fazer um apelo à ANAC para fazer uma reavaliação exatamente dos horários para os voos do Nordeste para o resto do país e, particularmente, do Nordeste para Brasília. De Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Nordeste como um todo. Norte e Nordeste têm pago um preço caro das passagens e um atendimento discricionário. Confesso a Vossa Excelência que essa é a forma como nós somos tratados pelas empresas de transporte aéreo do Brasil. Muito obrigado, presidente.